Está começando mais um podcast Internato da Residência Médica. Podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é, afinal, qual o diferencial da JJ Mentoria? E aí, Edu, o que a gente tem de tão diferente assim? A gente afirmar categoricamente que em 2021 nós teremos o melhor curso preparatório para a residência médica do Brasil. Então, Barreto, acho que, primeiro, como é difícil a gente comparar, eu respeito todos os cursos, pelo menos quase todos os outros cursos de residência médica a gente respeita. E assim, eu acho que cada um tem a sua opinião, eu não estou aqui para dizer que a gente é melhor do que os outros, eu só acho que a gente tem alguns diferenciais que são realmente muito interessantes e que ajudam demais o aluno a conquistar a vaga de residência médica, que é o nosso grande objetivo. Eu vou separar em dois diferenciais. Você perguntou qual é o diferencial, mas eu resolvi falar em dois, porque eu acho que são os dois mais importantes. O primeiro deles é a metodologia. Eu acho que nós fomos o primeiro curso de residência médica, isso eu posso afirmar categoricamente, que se preocupou de verdade com metodologia de estudo. Quando a gente criou a JJ em 2017, a ideia da JJ foi criada em 2016, exatamente porque a gente percebeu que não havia uma discussão sobre metodologia de estudo. Na verdade, a preparação para a prova de residência se baseava em você ter materiais. Então, um curso tinha aulas, entregava materiais escritos e o aluno se virava para estudar. Os materiais, da maioria dos cursos, pelo menos os grandes cursos, são materiais muito bons, já eram na época e continuam sendo, então são materiais bons, mas não existia nenhuma metodologia inteligente para você estudar aquilo tudo. E claro que se você olhar o contexto do estudante de medicina, do médico recém-formado, é muito difícil você se organizar, ainda mais com materiais muito extensos. E o fato do material ser bom não significa automaticamente que ele seja bom para a preparação para a prova de residência. Então, se você me perguntar, por exemplo, Eduardo, o Harrison é bom? Eu vou falar, cara, o Harrison é excelente. É talvez o melhor livro de clínica médica do mundo. Agora, o Harrison é bom para você se preparar para a prova de residência médica? Aí eu vou falar, cara, difícil. Para você se preparar com o Harrison, você vai precisar ter um direcionamento, você vai precisar ter uma estratégia. Até é possível, mas é muito mais difícil. Então, não acho que seja um material adequado para isso. Então, a gente percebeu isso e a gente começou a trabalhar com metodologia. Hoje, sinceramente, eu fico até feliz, porque vários outros cursos falam de metodologia. Então, tem uma galera falando sobre metodologia, a metodologia X, a metodologia Y. Isso é uma coisa, e esse foi basicamente o nascimento da JJ. A gente nasceu não porque a gente imaginava que ia, em um ano, ter aulas melhores do que os cursos que existiam, ou a gente ia fazer uma apostila melhor mais completa do que dos cursos que existiam. Não era essa a nossa ideia. A nossa ideia era realmente trazer uma metodologia. A gente estudou bastante isso. Então foi realmente sabe quando você estuda uma coisa nova e que você você desconhecia e você percebe que existe um mundo todo novo através desse estudo. Então foi isso que aconteceu, foi por isso que a gente criou a JJ e a nossa metodologia ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, claro que para os outros cursos ou para as outras pessoas começarem a pensar em metodologia, existe uma curva de aprendizado. Eu acho que a JJ está bem à frente na curva de aprendizado de metodologia. A gente sempre se preocupou além de estudar as evidências científicas, a gente sempre se preocupou em medir e interagir com os nossos alunos para perceber como isso realmente era assimilado por eles. Então, a gente tinha uma ideia da revisão, como fazer a revisão inteligente. A gente vai percebendo com os nossos alunos, está funcionando, os alunos estão conseguindo seguir, isso está tendo efetividade, os resultados estão aparecendo. Então, a gente teve bastante tempo para interagir na metodologia. Da mesma forma que os primeiros cursos de residência médica tiveram muito tempo para melhorar os próprios materiais. Então, se você vê um curso que começou em 2000, ele provavelmente já tem 20 anos de melhoria de material. Então, às vezes, tem o material lá em 2000 não é a mesma coisa que era em 2020. Isso é natural. Isso acontece com qualquer empresa, com qualquer pessoa. Você vai interagindo, você vai melhorando. Isso aconteceu com a gente na metodologia e eu acho que a gente vai chegar no ápice em 2021. Porque em 2021, e aí eu já vou falar do segundo diferencial, a gente conseguiu traduzir a nossa metodologia numa plataforma. Então, a gente conseguiu traduzir a nossa metodologia em tecnologia. Esse era nosso grande desafio. E a gente percebia
que várias coisas que a gente queria implementar, no início a gente não conseguia implementar porque a gente não tinha uma tecnologia para isso. Então a gente falava, você vai fazer revisão, não dá para você revisar tudo 10 vezes. Então você vai ter que revisar mais os assuntos mais cobrados na sua prova, você vai ter que revisar mais os assuntos que você tem mais dificuldade. Agora, é difícil para o aluno se organizar em relação a isso. Às vezes acaba até sobrecarregando o aluno, você falando muita coisa porque ele tem que fazer, tem que revisar mais o assunto tal. Se você errar mais, você tem que fazer revisão teórica, quantas provas na íntegra. Se você traz muita informação para o aluno, ele acaba se sobrecarregando. Então, quando a gente conseguiu criar uma tecnologia que automatizou isso e que tirou do aluno esse peso, eu acho que a gente conseguiu mais um grande diferencial. E é mais um passo que a gente conseguiu dar à frente. Então, acho que isso é muito importante. E colado nisso, existiu essa questão que foi acelerado pela pandemia de 2020. De 2020 não, né? A pandemia que, infelizmente, nós ainda estamos. Praticamente todo mundo foi obrigado a estudar no formato EAD, né? No formato online. Então, todo mundo virou curso online. Todos os cursos, da noite para o dia, viraram cursos online. E a JJ sempre foi o curso online. E uma das coisas que a gente percebeu lá no início também, que no início frustrava bastante a gente, inclusive. A gente tinha uma metodologia, a gente achava, cara, vai dar certo. Se o aluno fizer isso, eu tenho certeza que ele vai melhorar muito. Claro que não dá para ter certeza de aprovação, mas eu tenho certeza que o desempenho dele vai subir muito e que ele tem grande chance de ser aprovado. Só que no meio do caminho tinha um problema. Muitos alunos paravam de estudar no meio do caminho. É difícil você ter a disciplina. O curso online, ele torna ainda mais difícil você ter a disciplina teoricamente. Eu vou me aprofundar por que eu estou dizendo teoricamente nesse episódio, mas teoricamente o curso online, ele dificulta ainda mais a disciplina. Então a gente começou a pensar, cara, como é possível eu melhorar a disciplina dos nossos alunos, eu fazer com que o aluno estude mesmo no curso online? Ou melhor, como eu posso usar as vantagens do curso online para o cara ter ainda mais disciplina do que no curso presencial? O nosso objetivo é que o aluno tenha mais disciplina do que nos cursinhos tradicionais presenciais. Eu acho que essa preocupação também é que através da tecnologia, a gente vai conseguir chegar no ápice em 2021, são os nossos grandes diferenciais. Então, acho que, na média, os nossos alunos eles estudam com uma metodologia melhor, uma metodologia mais produtiva. Quando eu falo de metodologia melhor, basicamente mais produtivo. Então, se o cara estuda 5 horas por dia com a nossa metodologia e 5 horas por dia com a metodologia de outro curso, eu acredito que ele vai ter mais produção com a nossa metodologia. E, além disso, eu acho que os nossos alunos, na média, estudam com mais regularidade, estudam com mais disciplina do que os alunos dos outros cursos. Então, esses são os nossos 2 grandes diferenciais. A metodologia mais produtiva e os alunos com uma disciplina maior através de tecnologia e estratégias que a gente usa e que a gente vai poder conversar um pouco melhor nesse episódio. Edu, quando você fala sobre a nossa história, fica muito claro que no início a gente fez o quê? Fez uma busca bibliográfica, tentou descobrir o que funcionava mais. E aí, ao longo desses anos, a gente vem aplicando o que a gente aprendeu inicialmente e veio aprendendo também, sendo atualizado pelos estudos científicos, e foi pegando o feedback dos alunos. É basicamente isso que você contou. Ou seja, a gente tem não somente o conhecimento teórico, mas também a experiência. E existe um termo que eu gosto muito, que exemplifica justamente essas duas coisas juntas, conhecimento com experiência, que é a expertise. O que eu acho que é o diferencial da JJ Mentoria é que ele é o único curso aqui no Brasil que tem expertise para preparar o aluno que quer realmente escolher a sua residência médica nesse contexto que a gente está vivendo. Porque pode até ser que os cursos tradicionais agora se transformaram em online. Eles podem até ter conhecimento, porque eles assistem o nosso podcast no internato da residência médica. Mas a experiência falta. E, portanto, eles não costumam ter a expertise que a gente tem. Edu, teve uma pessoa aqui, acho que foi o Saulo. Ele perguntou o seguinte, ele começou assim, Paulo, ele falou o seguinte: Bonjour, quando vai ter o módulo em francês? Paulo, eu vou te responder. Je pense que apprendre médecine en français, c'est un peu moins difficile. Aprender medicina em francês é um pouco mais difícil, mas ainda mais é você aprender medicina num curso online, que não é um curso online.
mas sim aprender medicina num curso presencial gravado. São coisas completamente diferentes. E é por isso, Edu, que você já introduziu isso. A grande dificuldade do curso online é manter a atenção, manter o foco, manter a disciplina do aluno. Agora, conta pra gente, o que realmente um aluno precisa ter de um curso para que ele mantenha disciplina e foco? E aproveita, me dá um feedback. Você que fala francês, me conta se eu errei alguma coisa. Cara, eu não falo francês, não. Eu aprendi francês 2 anos na escola, mas hoje realmente meu francês ele tá bem pior do que o seu, sem dúvida nenhuma. E eu acho até engraçado, Barreto, porque nesse Réveillon, eu estava conversando com um amigo e ele estava falando sobre as aulas online que ele estava tendo, na verdade, as aulas online que ele estava tendo numa pós-graduação de Direito. Ele paga uma pós-graduação que era presencial e aí foi obrigado a se tornar online. E ele falando da dificuldade que os professores tinham nessa pós-graduação em manter os alunos engajados. E aí a métrica de engajamento era o seguinte: os alunos eles tinham que estar presentes para ganhar presença, porque senão ele não ganhava o diploma da pós-graduação. Só que a métrica era que a maioria dos alunos desligava a câmera. Sabe, uma reunião de Zoom, uma reunião de Skype, que o cara desliga a câmera e vai fazer sei lá o quê, vai para casa, sei lá, vai tomar um banho, vai beber uma cerveja, faz tudo menos prestar atenção na aula. Então, os professores eles ficam enchendo o saco dos alunos para eles ligarem a câmera. E é exatamente esse o problema que a gente vê nos cursos online que não se prepararam para isso. Os cursos online que não se prepararam para isso, eles pegam uma aula presencial e eles gravam a aula e eles colocam na internet. E como se a linguagem de um curso online fosse exatamente a mesma linguagem de um curso presencial. E aí, pô, será que é impossível fazer as pessoas se engajarem no curso online? E até nessa conversa com esse meu amigo, a gente falou sobre as crianças, né? Imagina as crianças tendo aulas online. Quem tem filho, se tiver alguém aqui que tem filho tendo aula online, pode até dar um depoimento. É praticamente impossível você deixar a criança lá assistindo aquela aula online. Agora, se você for prestar atenção, essa mesma criança que não consegue ficar 20 minutos seguidos, ou às vezes não consegue ficar 10 minutos seguidos assistindo uma aula no computador, se você colocar um vídeo do YouTube, se você colocar, sei lá, um vídeo do Felipe Neto para ela fica por horas assistindo, ela fica maratonando esses vídeos. Então, a grande verdade, a grande resposta é que a linguagem do curso online é diferente da linguagem do curso presencial. O curso online não é a gravação de um curso presencial e você colocar na internet, porque isso não funciona. Foi assim que a gente começou. A gente começou cometendo esse erro também. Por isso que a gente tinha uma queda de engajamento muito maior do que a gente tem hoje. E aí a gente começou a pensar, o que a gente pode fazer para melhorar? Em primeiro lugar, a gente começou a colocar metas. Vamos colocar meta semanal? A gente vai deixar exatamente claro para o aluno o que ele tem que estudar e quanto tempo ele tem que estudar por semana. Vamos colocar meta e vamos colocar uma pilha para os alunos cumprirem essa meta. Só de você colocar a meta, você já aumenta o engajamento. Porque se você prestar atenção, num curso presencial, as aulas são a meta do aluno. Então, se você, por exemplo, faz francês, se você fizesse francês num curso presencial, provavelmente você ia ter 2 vezes por semana de francês. A sua meta automaticamente já é ir até o seu curso e assistir essas 2 aulas de francês. Então, esse é o mínimo que você vai fazer, pelo menos que você vai tentar fazer ao longo dessa semana. Então, a gente começou colocando meta. Em seguida, a gente começou a perceber, cara, um dos grandes diferenciais do curso presencial é que você encontra outras pessoas. Você encontra os seus colegas, você encontra os professores, na maioria dos casos, né? No caso da preparação para a prova de residência, a gente sabe que a maioria das pessoas vai para o curso presencial e só encontra a gravação do professor, mas na maioria dos casos você encontra o seu professor, você encontra seus colegas e isso, claro, te dá uma força muito grande para você ir também. Então, todo mundo que já tentou ir para academia, é muito mais fácil quando você tem um colega que vai com você, que te coloca para frente e que faz com que você realmente tenha mais motivação. Então, a partir daí, a gente começou a criar uma comunidade dentro da JJ. A gente intencionalmente começou a criar um vínculo maior, primeiro nosso com os nossos alunos e agora, principalmente em 2021, a gente vai estimular um vínculo maior entre alunos. A gente quer que os nossos alunos interajam, a gente quer que os nossos alunos sintam-se como eles estão, como eles se sentem num curso presencial.
E até eu já falei isso para você algumas vezes, né, Barreto? Sempre quando eu defendo essa ideia de que a JJ tem que ser uma grande comunidade, e eu defendo tanto aqui no nosso podcast externamente, como internamente também nas nossas conversas, nas nossas reuniões, eu sempre pergunto para o Barreto, o que você se lembra do seu colégio? Da sua aula de física, da sua aula de história, da sua aula de geografia ou dos seus colegas, da sua relação com seus colegas, da sua relação com seus amigos? É claro que o que fica é muito mais a relação, as relações são o que ficam. Então, isso é muito forte. E é algo que, apesar de parecer que no curso online não dá para fazer, é óbvio que dá para fazer. Hoje as pessoas criam amizades, as pessoas criam relacionamentos amorosos através de online, totalmente online. Tem pessoas que se conhecem online de lugares totalmente diferentes do país. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente pensa não só como uma maneira, não, vamos criar amizades, vamos criar networking entre os nossos alunos. Além disso, que eu acho que é uma coisa muito legal também, eu tenho certeza que isso aumenta o engajamento, isso aumenta a disciplina do aluno. Então, ter metas, ter uma organização, isso é uma coisa que a gente vê muito. As pessoas que estão desorganizadas ou que se sentem desorganizadas, elas têm uma chance muito menor de conseguirem cumprir aquele cronograma. Elas têm uma chance muito menor de estudarem por 1 ano inteiro, por 2 anos. O Barreto, que é um cara organizado, sabe disso. Quando a gente está desorganizado, a gente não sabe exatamente o que fazer, a gente se sente sobrecarregado e a gente acaba não cumprindo. Então, essas foram algumas das maneiras que a gente usou e vai usar ainda mais em 2021 para aumentar a chance do nosso aluno, mesmo num curso online não, usando as ferramentas que só o curso online tem. Então, só no curso online você pode interagir com uma pessoa de fora do seu estado, com pessoas parecidas com você do Brasil inteiro. Então, acho que isso é muito legal e são coisas que a gente pode usar para tornar realmente esse engajamento mais natural. A gente pode facilitar a disciplina do aluno. Cara, em relação a essa questão das metas, né, a gente gosta muito de meta, a gente individualmente usa meta na nossa vida, uma organização, um to-do list do que precisa ser feito a cada dia. E sempre que a gente fala sobre meta, eu lembro daquele artigo que estudou como que a gente consegue aumentar a produtividade de um concurseiro em um concurso público. E eu não vou lembrar exatamente qual que foi a referência nesse momento, mas o bottom line, tipo assim, a big idea era que quando o aluno usava metas para estudar, ele aumentava a chance dele passar em 48%. Ou ainda, ele diminuía em 48% o tempo de preparação que ele precisava estudar para que ele alcançasse um resultado pré-determinado. E nesse caso, aqui no nosso caso, seria conseguir escolher a sua residência médica. E basicamente, gente, por que acontece isso? Quando você tem uma meta pré-definida, você não fica na dúvida do que precisa ser feito. Você simplesmente vai e faz. Hoje, eu ouvi um livro que chama Nunca Pare. Você já ouviu esse livro, Edu? Eu conheço, mas não li. Esse livro Nunca Pare, ele conta a história do CEO e a história da empresa chamada Nike. E a Nike, ela tem um slogan que é Just Do It, que tipo, simplesmente faça. E eu nunca tinha entendido esse slogan até ouvir hoje esse microbook. A história do microbook basicamente mostra que o CEO e toda a sua equipe, eles são pessoas completamente insaciáveis. A ponto de chegar um momento no livro que eles falam, pô, a empresa estava valendo 178 milhões de dólares e a opinião, a emoção do CEO não era de felicidade, nem de alegria, nem de satisfação. Era, na verdade, de infelicidade, porque ele queria, na verdade, alguma coisa nova. Quando existe esse tipo de pessoa que está preocupado em sempre fazer e consegue fazer, não tem outro caminho que não seja o topo. E a forma de a gente ter mais certeza, é claro, nunca vai ter 100%, mas a forma de a gente ter mais segurança de que uma quantidade maior de alunos conseguirá fazer, just do it, todo dia, vai ser basicamente com o uso dessas metas. E eu achei interessante, Edu, que você falou que não é apesar do curso online, é, na verdade, utilizando as estratégias que você só consegue usar no curso online. E, pessoal, assim, se você for em qualquer outro curso, tudo bem, não tem como eu falar exatamente isso, mas a minha especulação seria que se você chegasse em outro curso, a vibe, o mindset seria justamente isso. Porra, a gente tem que lidar com esse problema que é usar um curso online. E aí, tudo bem, gente, eu sei que... E eu falo isso, pessoal, porque eu ouvi há pouco tempo um vídeo de liberação, de começou o ano, falando exatamente essas mesmas palavras. Porra,
A gente sabe que o tradicional ali, o presencial, é muito maneiro, engaja e tal, mas a gente tem que lidar agora com essa questão do curso online. Essa vibe mostra justamente essa falta de expertise, que hoje em dia, felizmente, a gente sabe que tem coisas que podem ser utilizadas e que só podem ser usadas no online. E só para ficar ainda mais claro para vocês, o que é isso que só pode ser usado no online? Artigo de revisão publicado em janeiro de 2016. Educação online e sua prática efetiva. Ele basicamente orienta que existem duas presenças que precisam estar nesse curso para que ele seja efetivo. Uma é a presença cognitiva e a segunda é a presença social. A presença cognitiva é basicamente o que existe entre compreensão pessoal e diálogo compartilhado. Imaginem só vocês que vocês sabem como é que é o tratamento para, sei lá, hipertensão arterial. Mas vocês sabem isso e não tem ninguém ao lado de vocês falando sobre as complicações da hipertensão. Se você só tem o conhecimento pessoal, mas não tem essa compartilhação, né, de informações, desse diálogo compartilhado, você não tem como ter a presença cognitiva e por causa disso você não aprende. E por que eu falo que no curso online tem uma presença cognitiva que pode ser feita e que não pode ser feita em outro local? Porque existe a inteligência artificial. No caso da inteligência artificial, pessoal, o que acontece no teu dia? O que acontece quando você abre aqui o computador, o celular, na segunda-feira, no dia 18 de janeiro, no dia 20 e poucos de janeiro, que você vai ter conteúdo dentro da sua plataforma da JJ? A inteligência artificial vai falar, olha só, você precisa fazer o flashcard do tema X. Você precisa fazer a questão do tema Y. E essa decisão do tema X ou tema Y, inclusive do grau de dificuldade dessa questão, se é fácil, médio, difícil, vai ser decidida na sua individualidade. Vai ser decidido baseado pensando, a inteligência artificial, pô, aqui o João, cara, ele sabe muito tratamento de hipertensão, mas ele não sabe nada sobre complicação. Então é aí que eu tenho um diálogo compartilhado. Eu sei onde é que está o conhecimento pessoal dele, a compreensão pessoal dele, e aí eu vou lá, pego esse diálogo que é compartilhado e mostro para ele. Ele chega na cara dele e a gente tem essas duas coisas que juntas formam essa presença cognitiva, ou seja, permitindo que você faça um negócio que não é possível de fazer no tradicional. Não é possível. É interessante isso, Barreto, porque é isso que você falou. Muita gente olha para as desvantagens do curso online, para os problemas que ele traz. Então, principalmente quem sempre esteve acostumado a fazer da maneira presencial, a pessoa, quando olha para o online, ela vai olhar para o lado negativo, para as coisas ruins. Só que o que a gente já faz desde 2017 é olhar para as vantagens. Como que a gente pode utilizar essas vantagens? Uma delas é isso que o Barreto falou, inteligência artificial. A gente conseguir medir exatamente como o nosso aluno ele está se dando em cada matéria, em cada tema. Como o aluno está se dando nas questões de nível médio de cardiologia ou nas questões de nível fácil sobre tuberculose. E, a partir disso, mexer na agenda dele. Então, no curso online, a gente consegue, por exemplo, fazer um cronograma 100% individualizado, que vai ser o nosso cronograma de 2021. O nosso cronograma de 2021 só vai ter um momento em que ele vai ser igual para todo mundo, que é o primeiro dia. No primeiro dia, o cronograma é igual para todo mundo do sexto ano, para todo mundo do quinto ano, né, cronogramas diferentes, quinto e sexto ano, e para todo mundo do revalidação. A partir do segundo dia, ele já começa a ficar diferente, porque envolve o número de acerto de questões, porque envolve também a rotina de cada aluno. O nosso aluno ele pode dizer quando ele quer estudar, em quais dias ele quer estudar, ele pode dizer quais são as provas prioritárias dele. Então, existem várias vantagens no curso online que tem pouca gente vendo, tem pouca gente enxergando as vantagens. Tem muita gente olhando para o problema e tem pouca gente olhando para a vantagem. Então, a gente vai conseguir fazer um cronograma individualizado. E outra vantagem importante, que eu acho que merece ser falada, é a questão do que eu falei do curso de francês ou curso de inglês, vale para curso de residência médica presencial também. Normalmente você vai uma vez por semana ou você vai 2 vezes por semana nesse curso. Essa é a sua interação com o curso. O restante é você sozinho, você tem que se virar para estudar, para fazer lá o seu dever de casa, se for um curso, se for um colégio, para estudar aquela apostila, se for um cursinho de residência médica. Mas você não tem realmente um contato com o curso. Você vai ter um contato com o material e você tem que se virar para realmente absorver o conteúdo daquele material. Já no curso online é diferente. No curso online, a gente pode ter contato todos os dias.
todos os dias você pode entrar na nossa plataforma, você pode realmente pegar as informações que a gente trouxer. Então, a gente vai dizer para você, você tem que estudar o assunto X hoje, você tem que revisar o assunto Y hoje. Prova na íntegra você vai fazer no próximo sábado ou no próximo domingo, depende do dia que você marcou. Então, a gente consegue ter contato todos os dias. Não só contato de preparação, como contato também fora da preparação. Se você tiver alguma dúvida sobre metodologia, se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, você vai ter o canal do Telegram, você vai poder interagir com seus colegas 7 dias por semana. Problema então, de saúde o curso mental. online, Saúde mental. a saúde mental. Então, assim, o curso online, apesar de afastar presencialmente as pessoas, ele, na verdade, ele conecta ainda mais as pessoas se for feito da maneira certa. Então, eu acho que esse que é o grande diferencial da JJ. A JJ ela não vê com pessimismo os cursos online. Pelo contrário, a gente vê com otimismo. É assim que a gente nasceu e é assim que a gente vai se desenvolver cada vez mais utilizando as vantagens do online e não olhando para o lado negativo. É isso que o Edu falou, né, desse segundo benefício, grande pool de benefícios, é justamente o que eu falei sobre a presença social. Essa presença social faz com que não somente você tenha um contato mais frequente com a matéria, mas que você tenha um contato mais frequente com aquilo que você realmente ama, gosta e precisa, que são pessoas. O Eduardo falou recentemente de que o que eu lembrava da minha aula de física não era minha aula propriamente, mas sim os colegas que faziam parte dessa minha aula. Basicamente porque eu fui feito para criar relações com outras pessoas, da mesma forma que você também fez. Então, quando a gente tenta unir essa presença social com a presença cognitiva, é como se a gente conseguisse impulsionar isso. E, porra, que presença social melhor é essa que outras pessoas que estão realmente na mesma vibe que você, que estão procurando o mesmo objetivo, que estão passando pelas mesmas dificuldades, que têm as mesmas dúvidas. A gente, no ano passado, né, Edu? Eu já posso falar no passado. No ano passado, a gente fez uma comunidade, mas era uma comunidade muito mais voltada no grupo reflexivo. Tinha ali como mentores principais os psicólogos, os 2, 3 psicólogos que a gente tem na equipe. Mas hoje em dia a gente viu que o quanto que isso foi benéfico para aquelas pessoas que participaram. O quanto que aquelas pessoas que às vezes até mesmo não falavam propriamente dito, mas só de estarem ali visualizando outras pessoas interagindo e ouvindo pessoas que têm os mesmos problemas que elas, se sentiam melhor. A gente chegou a ter a 500 pessoas dentro desse grupo reflexivo. Claro que não era todo mundo da JJ que participava, mas eram 500 pessoas. E hoje em dia, agora, em 2021, a gente vai fazer com que todas essas milhares de pessoas que vão ser alunos da JJ tenham essa oportunidade de vivenciar isso tudo e ter todos esses milhares de benefícios. Eduardo, considera, então, que uma pessoa entrou num curso online e ela fez de tudo para manter, né? Ela, inclusive, escolheu um dos melhores cursos, se não o melhor curso de residência no Brasil, em 2021, que é a JJ. E aí ela tem lá presença cognitiva, presença social, inteligência artificial, pessoas do lado, grupo de psicólogos, todo o apoio com o mentor que ela realmente precisa. Mas ainda assim, em algum momento, ela se atrasou. Ela ficou doente, ela teve um problema pessoal, ou ela desengajou. Ela achou, pô, eu agora não tenho mais chance de passar, eu vou, sei lá, vou voltar aqui para o meu internato. O que é a melhor coisa que essa pessoa pode fazer nesse momento? É realmente ficar atrasada, fazer outras coisas ou correr atrás do prejuízo? Parece meio complexo, tem muitas coisas para fazer, muitas alternativas diferentes. O que é? Na verdade, são duas perguntas. O que é a melhor estratégia a ser feita nesse momento? E a segunda é, como que isso funcionaria, essa situação específica funcionaria dentro da JJ para um aluno? Então, Barreto, se eu não me engano, foi no último ou no penúltimo episódio do podcast, eu fiz uma analogia do atraso com o endividamento. Imagina que você está endividado. Um dos grandes problemas do endividamento é exatamente a parte mental, né? A pessoa vai ficando ansiosa, a pessoa não consegue dormir direito porque ela sabe que ela tem uma dívida e essa dívida ela gera juros. Então ela vai piorando a situação dela a cada dia que passa e ela não consegue resolver essa dívida. E é algo muito parecido que acontece quando a gente está atrasado. Quando a gente está lá com um monte de material que a gente sabe que deveria ter estudado e não estudou, a gente vai ficando ansioso. Esse atraso, cada material que vai se acumulando, ele é como se fosse um juros que vai se acumulando. Isso vai minando não só a sua saúde mental, mas vai minando também a sua motivação para estudar. Então, a melhor coisa que você pode fazer, tanto quanto você está endividado,
quando você está atrasado na preparação para a prova de residência ou para qualquer prova, é você renegociar a sua dívida, é você realmente retomar a partir do dia zero. Então, se você tem 50 coisas atrasadas, você não vai mais encarar aquilo como um atraso. Você vai colocar essas 50 coisas dentro dos seus dias futuros. Então, você vai se reorganizar para que você consiga estudar aquilo que ficou atrasado. Em alguns momentos, o atraso vai ser tão grande, ou a dívida vai ser tão grande, que não vai ser possível você estudar tudo. Não vai dar para você pagar a dívida inteira. E isso não tem problema. No caso da dívida tem, mas no caso da prova de residência médica não tem problema. O que você vai fazer? Você vai priorizar para que você consiga estudar aquilo que é mais importante para você. Então, se a sua instituição cobra mais o tema A, B e C, você vai priorizar na recuperação do atraso os temas A, B e C. E é exatamente o que a gente o que a gente orientava na JJ. Então, até 2020, isso era uma orientação. Então, alguma pessoa mandava lá no nosso suporte e a gente respondia. A gente falava, ó, esqueça que você está atrasado, vamos reorganizar a sua rotina, vamos priorizar os assuntos mais importantes e a partir de agora você não vai se atrasar mais. Essa era a nossa orientação. Agora, a partir de 2021, isso vai deixar de ser uma orientação, isso vai ser um cronograma automatizado. Então, se o Barreto parar de estudar por um mês, porque ele fez uma viagem para a França para melhorar o francês dele e não estudou em nenhum momento durante a viagem, no dia que ele voltar da viagem e entrar na plataforma, a plataforma vai determinar um cronograma organizado para ele e que prioriza os assuntos que ele precisa estudar. Então, se ele vai fazer a prova, se a grande prioridade dele é a prova da UFRJ, e a UFRJ cobra muito tuberculose, infarto e parto, com certeza, na reorganização do estudo dele, a gente vai colocar lá infarto, parto e tuberculose para que ele estude. E talvez, se a prova da tuberculose, se a prova da UFRJ nunca cobrou, por exemplo, vasculite, talvez vasculite fique de lado. Vasculite não vai dar tempo dele estudar. E aí, se cair em prova na íntegra, que ele vai continuar fazendo prova na íntegra, ele vai continuar fazendo simulado, ele vai continuar revisando, aí sim ele estuda. E até falando nisso, isso é um grande problema. Quando a pessoa se atrasa, normalmente as pessoas começam estudando e revisando, no mínimo. Hoje em dia é difícil que as pessoas não revisem em nenhum momento, porque todo mundo começa a preparação sabendo que a revisão é importante, que a revisão é necessária, que fazer questões também é muito importante. Então as pessoas sabem que não basta estudar, elas precisam estudar, precisam revisar e precisam fazer questões. Isso no início do ano. Só que ao longo do caminho, com certeza, praticamente todo mundo vai ter algum problema e vai se atrasar em algum momento. Isso é quase que uma certeza. São pouquíssimas pessoas que conseguem ir de janeiro até dezembro sem atrasar absolutamente nada, sem ter nenhum problema, sem ter nada que prejudique a preparação. E aí o que acontece com muita gente? Essa pessoa, ao se atrasar, ela muda a metodologia. Antes ela estava estudando, revisando e fazendo questões. Como ela se atrasou, ela pensa, não me pergunte por quê, porque eu não sei, mas ela pensa que a prioridade é o estudo teórico. Então ela começa a deixar de lado a revisão, ela começa a deixar de lado a resolução de questões, ela começa a diminuir o número de questões, praticamente não revisa mais e só faz estudo teórico. Então essa pessoa que no início tinha uma metodologia adequada, pelo menos, ela começa a ter um prejuízo enorme na metodologia por conta do atraso. Então isso é um problema gravíssimo, acontece com muita gente, acontecia até com alunos nossos que acabavam se perdendo da nossa metodologia. Então o aluno não conversa com a gente só vai ver que ele tá fazendo isso meses depois, quando ele vem falar com a gente. A gente fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça só o estudo teórico. Eu acho que isso na verdade, a explicação, Edu, é justamente por causa daquela questão de que a gente não gosta de ter to-dos sem terem sido feitos. E, cara, a principal lista que todas as pessoas têm, apesar de às vezes a gente nem fornecer ela, é justamente a lista de temas que existem. A primeira pergunta que o nego faz quando entra aqui no curso da JJ é quantas aulas tem? E aí aquilo torna-se um mantra. Pô, tem 108 aulas, cara, eu tenho que terminar as 108 aulas. Não tem outra possibilidade. Como é que eu vou terminar um curso sem finalizar alguma?
a dívida de um tema não visto dói mais mentalmente do que a dívida de uma revisão não feita. É isso. As pessoas acham que a revisão é um extra, a revisão é um bônus que você está fazendo porque você está se dando muito bem. E é claro que não. A gente, inclusive, na nossa semana da metodologia, a gente vai abordar em detalhes o processo de revisão, a gente vai comprovar a importância ímpar da revisão, é uma importância realmente fundamental, ela muda completamente o desempenho de pessoas fazendo provas. Existem muitas evidências científicas mostrando que quem não revisa tem um desempenho muito pior, não é pouco pior, é muito pior do que quem revisa. Claro que existe também o método da revisão, materiais da revisão, então a gente vai falar realmente sobre isso em detalhes, mas esse é um problema também que o curso online pode fazer com que a gente ajude. Então, no ano que vem, por exemplo, o nosso aluno vai... No ano que vem não, né? Este ano, em 2021, o nosso aluno vai se atrasar, porque a gente sabe que ele vai se atrasar em algum momento, isso é normal, mas automaticamente a gente vai reorganizar a agenda dele. Então, no fundo, ele nunca vai estar atrasado. Claro que o ideal é que ele tenha o máximo de regularidade. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente tem várias ferramentas, como as metas, como a comunidade. Mas se em algum momento ele se atrasar, ele não vai estar atrasado, porque a gente vai reorganizar e a gente não vai deixar com que ele caia no problema de mudar a metodologia, no problema dos juros, né, da ansiedade. A gente não vai deixar com que ele tenha, com que o atraso se torne uma bola de neve. Esse é o grande ponto. O grande ponto é quando o atraso vira uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais até o momento que o aluno chuta o balde e para de estudar completamente. O nosso grande objetivo desde 2017 é evitar o chute no balde. Quem conhece a JJ há muito tempo, eu usava muito essa expressão lá no início, 2017, 2018, eu falava, gente, a única coisa que não pode acontecer é o chute no balde. É realmente você parar de estudar completamente. E eu acho que em 2021 vai ser o ano que a gente tem mais ferramentas, de fato, ferramentas práticas, fora discurso, né? Que o discurso eu estou fazendo aqui, eu posso orientar através de uma live do Instagram, eu posso orientar os nossos alunos através do Telegram, através de várias mídias, mas uma coisa é o discurso, é a fala. Outra coisa é o cara ver a agenda dele na tela e saber exatamente o que ele tem que fazer a cada dia. Então, acho que em 2021 a gente vai ter isso pela primeira vez. A justificativa objetiva e embasada em evidência para que isso seja verdade, uma revisão ela não pode ser trocada por um estudo teórico, é a curva de esquecimento de Ebbinghaus. Se vocês colocarem, eu não consigo enviar para vocês nesse momento, mas se vocês procurarem curva de esquecimento de Ebbinghaus, vocês vão ver, por exemplo, uma tabela, um gráfico que mostra o seguinte: imediatamente que você estudou um conteúdo, você tem, em tese, 100% de retenção dele. Mas depois que você chega lá no 30º dia, né, no 31 dias, depois de um mês, você aqui, segundo esse gráfico, que é um gráfico aproximado, você tem 21% de retenção do conteúdo. Na verdade, eu diria que se você não rever esse conteúdo em menos de um mês, você provavelmente vai ter menos do que isso. Mas vamos supor que você optou por estudar e que esse gráfico está certo. Isso quer dizer que quando você estuda 5 aulas por completo, videoaula, apostila digital, mapas mentais, flashcards, você consegue, na verdade, ocupar a sua cabeça depois de um mês com uma delas. É como se você estivesse literalmente jogando fora o tempo que você gastou estudando 4 aulas completas. Por isso que é muito mais produtivo que você estude, sei lá, não estuda 5, estuda 2, 3, mas aí faz revisões. Porque essas revisões é o que vai fazer com que você aumente esse percentual. Não deixe chegar a 20% por menos. E aí chega lá na hora da tua prova, você consegue ter o resultado. Só que, Edu, pô, tem coisa, Edu, que não adianta você chegar para mim e falar, pô, tem lógica isso. Que eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque o meu entorno, ele me impede, e eu sou humano. Você sabe, por exemplo, que aqui em casa estava tendo obra, inclusive antes de começar a live, eu tive que tirar um espelho que estava ali embaixo para não ficar tão feio. E a grande questão é que eu tentava não me estressar, tentava me organizar aqui, fazer as coisas do meu trabalho, do meu dia a dia. Só que, cara, chegava no meu banheiro, eu tava tudo de cabeça para baixo. Chegava na minha sala, não dava para eu sentar normal no sofá. Chegava na varanda, não dava para eu ficar na rede, porque tinha um monte de entulho no local. O fato é que o meu ambiente, ele impedia que eu fizesse o que eu sei que logicamente é o melhor, que é eu me manter sem estresse. E aí, por que a gente está falando do curso online JJ? Porque se você faz uma preparação que não usa essa metodologia de não deixar que você se atrase,
Não tem jeito. Você pode até concordar com a metodologia, com a evidência científica, mas o teu entorno está falando estresse, estresse, estresse. O teu entorno está falando, ué, tu vai deixar essa aula aqui passar? Não vai estudar a parte teórica? Como assim você vai deixar isso acontecer? E isso vai acontecer se você faz uma preparação que tem uma lista de coisas a serem feitas. É por isso que a gente fez tanta questão de 2021, a gente ter essa inteligência artificial fazendo isso, não deixando que você sinta-se atrasado. Porque apesar da gente orientar, né, Edu, a gente chega lá no suporte e fala, cara, não deixa isso de lado, vai fazer revisão, não faz estudo teórico. O que a gente ouvia era isso que o Eduardo falou. Ele voltava e falava, eu sei que vocês falaram para eu fazer X, mas não tinha como, eu fiz Y. Eu acho, Barreto, e acho que vai ser bem legal, Barreto, porque na semana que vem, inclusive, já até adiantando aqui, que eu sei que a gente está chegando no final da live, na semana que vem a gente vai ter a nossa semana de aquecimento do curso de 2021. E essa semana de aquecimento, basicamente, vão ter lives diárias aqui no Instagram, 1 ou 2 lives por dia, todos os dias, a gente vai anunciando ao longo da semana, então fiquem de olho. E algumas dessas lives vão ser conversas minhas com alunos de 2020. Então a gente vai conversar com alunos nossos de 2020, que eu acho que vocês vão ter uma ideia melhor de tudo isso que a gente está falando, de como esses alunos tiveram esse processo ao longo do ano de estudo, de revisão, de aprendizado, como eles foram nas provas. Os resultados ainda estão saindo, mas a gente já tem vários alunos com resultados espetaculares e a gente vai trazer para vocês verem como isso funcionou na prática e, claro, já projetando também o curso de 2021, que já está chegando aí. Edu, o Fabrício acabou de perguntar, a revisão é direcionada para as aulas ou para todos os conteúdos? Não consegui entender essa pergunta. Você conseguiu? Também não consegui entender a pergunta do Fabrício. Basicamente, a revisão é direcionada para os conteúdos que você já viu. Mas eu acho que ele está querendo dizer se é tipo, você tem que revisar hipertensão, que é uma aula, ou se você tem que revisar tipo o diagnóstico de hipertensão, que é um conteúdo em si. Faz sentido se foi isso, né? Foi isso, Fabrício? Na verdade, isso depende do momento. A revisão padrão, você vai fazer questões sobre o assunto que você já estudou. Se ao longo dessas questões você perceber que você tem um problema dentro de um subtópico, então imagina que você fez lá um set de revisão sobre hipertensão. Então você fez várias questões sobre hipertensão arterial. Nessas questões, você vendo o gabarito, os acertos e erros e comentários das questões, você percebe que no subtópico tratamento da hipertensão você tem um problema. Nesse caso, vale a pena você fazer o que a gente chama de revisão teórica ou reforço teórico em cima desse subtópico do tratamento da hipertensão. Então, isso é uma coisa importante, é até uma pergunta interessante do Fabrício. Isso vale a pena, especialmente na reta final. Quando você está estudando ali nas últimas semanas antes da prova, você está tentando identificar subtópicos que você ainda tem dificuldade. Então, quando você identificou, nossa, esqueci o tratamento da hipertensão arterial, esqueci os principais efeitos adversos dos antihipertensivos, aí você vai lá e faz um estudo com teoria direcionado para esse subtópico. Fabrício complementou aqui. Se temos um mês de aula, a revisão são para essas aulas ou para todos os conteúdos do ano? Na realidade, essa revisão, essa decisão de qual que é o tema que vai aparecer para você na sua agenda, né, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou qualquer outro dia da semana, ele é baseado em todo o pool de possibilidades que você tem. Né? Então, não adianta só você revisar o que deu no último mês. Porque se você revisar só o que você deu no último mês, isso quer dizer que em outubro você não revisa o que você aprendeu em fevereiro há muito tempo. E aí você vai esquecer. Se esse for um assunto importante, se esse for um assunto que você errou muitas vezes, isso tem que entrar mais vezes na sua agenda de revisão. Então, a inteligência artificial sempre faz essa avaliação. Cara, a partir de hoje, considerando tudo que ele já fez ao longo do ano, o que é o mais importante para ele nesse momento? Considerando que, é claro, a revisão que ele já faz há mais tempo, o assunto que é prioridade para ele, né, nas provas prioritárias desse aluno, e também os assuntos que ele tem mais dificuldade, ou seja, erra mais questões e erra mais flashcards. Edu, só para gente... Só complementando essa resposta do Fabrício, que é importante, Barreto, um dos critérios da inteligência artificial para determinar a sua revisão é o timing do seu estudo. Quando você estuda um assunto hoje, esse assunto ele ganha grande prioridade na agenda da revisão nos próximos dias. Então, se você estudou hipertensão hoje,
provavelmente você vai ter uma revisão de hipertensão amanhã e vai ter mais uma, pelo menos, revisão de hipertensão nos próximos 5 a 7 dias. Porque, como o Barreto falou, existe uma curva de esquecimento e o momento crítico em que a gente esquece mais informação é exatamente logo depois que a gente estuda. Se eu estudo hoje, daqui a 10 dias, se eu não fiz nenhuma revisão, eu vou ter esquecido 70%, 80% daquilo que eu estudei. Então, um dos critérios é o timing. A gente normalmente programa revisões logo depois do estudo. Mas, como o Barreto falou, não é só logo depois do estudo. Às vezes você estudou hipertensão hoje, fez 2 revisões na primeira semana, só que você teve um desempenho ruim nas questões. Imagina que você foi mal nas questões de revisão. E, além disso, imagina que hipertensão é um dos temas mais cobrados na sua prova prioritária. Nesse caso, revisão vai continuar aparecendo na sua agenda, tanto no formato de questões, quanto no formato de flashcards e também no formato de revisão teórica. Então, a gente vai martelar os assuntos que você tem dificuldade e são importantes para a sua prova, até que você consiga realmente elevar o seu nível e chegue a um desempenho adequado. No final das contas, Edu, para mim eu volto lá na frase inicial que eu comecei esse podcast, dizendo que o grande diferencial da JJ é justamente a sua expertise, que faz com que a gente consiga resolver esses problemas que todos nós temos, exagerados agora nesse momento de pandemia, que todo mundo tem que estudar em casa, com estratégias que são baseadas em evidência e respaldadas pelo uso com outros alunos. Se tem alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar, ou um resumo aqui desse episódio para as pessoas que estão assistindo a gente? Então, Barreto, acho que o grande resumo foi o que eu falei no início. Basicamente, eu acredito que os nossos 2 grandes diferenciais são, em primeiro lugar, a metodologia. A gente sempre trabalhou pensando em ter um estudo cada vez mais produtivo para o nosso aluno. Então, acho que o nosso aluno, na média, ele tem uma produtividade bem maior do que os alunos de outros cursos preparatórios. E, além disso, na média, os nossos alunos eles têm um estudo mais regular, um estudo mais disciplinado do que a média dos outros cursos preparatórios, mesmo se a gente comparar com o presencial. Isso porque a gente sempre esteve olhando para as vantagens, para o que a gente pode fazer no digital que o presencial não pode fazer. E como a gente agora tem a tecnologia para isso, eu acho que a gente vai chegar realmente no nosso ápice em 2021. Boa, pessoal. A gente está terminando aqui o nosso podcast com o episódio de hoje, que foi, afinal, qual o diferencial da JJ Mentoria? Espero que vocês tenham gostado bastante do podcast, do nosso episódio, mas se ainda ficou alguma dúvida, aproveita, porque o nosso curso, nesse momento, ele está de graça. Pelo menos de graça durante o primeiro mês. E aí você pode bater o olho e reconhecer com seus próprios olhos, mãos, todos os sentidos, para ver se realmente isso funciona para você. Se não funcionar, ótimo. Escolhe o outro curso que você já faria naturalmente. Esse foi o podcast do Internato, a Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Semana que vem, lives diárias. Então, a partir de segunda-feira, fica de olho aqui no nosso Instagram, que a gente vai ter muito conteúdo e vão ser conteúdos bem legais. Um abraço e até semana que vem. E outro detalhe, também queria pedir, cara, entra no nosso perfil, manda um direct pra gente sobre o que você achou dessa live. Gostaria de saber, realmente ter feedback de vocês, ver o que vocês gostariam de outros assuntos ou algumas dúvidas específicas que ainda ficaram. A gente vai gostar bastante de responder todos vocês. É isso, galera. Um abraço. Um abraço, pessoal.